Você tem olhado para sua sombra? Você tem entrado em contato com as suas sombras? Vamos conceituar primeiramente o que seria sombra aqui para nós. Falando de psique, da nossa totalidade, existem características, aspectos nossos que nos pertencem, que estão à luz da nossa consciência. Ou seja, conseguimos perceber, reconhecer, nomear como sendo nossos e pertencendo a nós. Mas tudo aquilo que tem luz acaba gerando, em contrapartida, a sombra. E alguns outros aspectos, principalmente aqueles que entram em oposição aos que estão à luz da consciência, vão se tornando sombras para nós. Estão conosco, seguem conosco na vida, mas ficam como que num cantinho sem luz. Isso não impede que continuem atuando e influenciando as nossas vidas. Porém, de uma forma que às vezes entendemos como negativa, destrutiva, prejudicial. É por isso que muitas pessoas têm medo de olhar para a sombra, têm receio de se relacionar com as sombras, pois entende que tudo que está lá pode trazer prejuízo. No entanto, não. São aspectos nossos, são características nossas que estão nos influenciando, que podem inclusive ser muito úteis em determinada fase da nossa vida, em determinado momento, mas que não trazemos à tona, não acionamos porque não os conhecemos, não os reconhecemos como nossos e nos pertencendo. Por isso chamamos de sombra, porque não está à luz. Mas na sombra tem muita coisa útil e interessante para nós. E é preciso olhar, é preciso se relacionar com todo esse conteúdo para de fato atingirmos aquilo que entendemos como a nossa plenitude, como o nosso potencial. Se não estamos sempre parcialmente vivenciando as nossas experiências, parcialmente desfrutando daquilo que é a nossa essência. Isso certamente traz prejuízos, sim. Por mais que a gente tente negar e queira negar, carregamos inúmeros prejuízos por desconsiderarmos o potencial, a existência e o poder que a sombra exerce nas nossas vidas. Como é que formamos a sombra? Quando, desde muito cedo na vida, olhamos para o outro que está perto de nós, principalmente figuras de importância, pai, mãe, avós, tios, cuidadores próximos, professores. Essas figuras de importância, elas servem de referencial para nós. Então, nós olhamos para essas figuras, buscando entender quem somos, o que sentimos e como devemos agir. E a depender do quanto foi repressora ou quanto foi permissiva essa relação e essa convivência, nós vamos nos ajustando. Muitas coisas são aprovadas, entretanto outras são reprovadas. E nós vamos percebendo e vamos criando como que um movimento dentro de nós para colocar à luz aquilo que pode ser aprovado, aceito, e colocar na sombra aquilo que pode ser reprovado, aquilo que pode ser invalidado sobre nós. Um exemplo, digamos que eu fui uma criança extremamente expansiva, que falava alto, que me relacionava com todo mundo, a dita criança dada. Mas eu sempre ouvia ali das pessoas próximas que menina não pode ser dada, menina não pode se relacionar com todo mundo, menina tem que falar baixo, tem que ser delicada. E assim eu fui entendendo que aquele meu jeito de me manifestar não era aceito, não era aprovado e podia me trazer um prejuízo. Eu podia ser rejeitada e não amada. Então eu fui me moldando e fui
deixando na sombra esse aspecto mais expansivo. Fui ficando mais retraída, fui me fechando e fui me relacionando pontualmente, colocando as minhas opiniões em momentos muito específicos, e aquilo eu fui abafando, aquela vontade de falar, aquela vontade de me relacionar, aquela vontade de pôr para o mundo quem eu sou e o que eu tenho, eu fui deixando de lado. Porém, no passar da vida, eu vou para o mercado de trabalho, eu vou para novas relações, eu vou para a vida social e a vida começa a me pedir, de novo, aquela minha expansividade, aquela minha desenvoltura. Mas eu fui deixando para lá a tal ponto que eu esqueci que eu tinha aquilo, que eu esqueci que era meu, aquele jeito de ser. E então eu não consigo mais oferecer. Eu me bato, mesmo sentindo um desejo, mesmo querendo entregar para o mundo aquilo que está sendo pedido, mas eu não encontro dentro de mim, porque eu fui deixando tanto na sombra que não consigo enxergar. Seria muito útil olhar, reconhecer que ao mesmo tempo que eu consigo ser mais reservada, mais contida, mais discreta, eu também consigo ser expansiva, eu consigo ser mais relacional. Porém, nós aprendemos que ou uma coisa ou outra, ou na luz ou na sombra. E aí entram os prejuízos. Nem só luz e nem só sombra. Quando a sombra está muito grande, ou seja, muito daquilo que é a minha natureza, que é a minha essência, eu fui deixando ali na sombra, ela vai ganhando força, porque ela tem energia emocional. Ela vai ganhando força e em alguns momentos ela pode vir à tona e vir de uma forma não organizada e vir de uma forma não saudável e aí sim ser prejudicial. Eu segurei tanto que de repente, num momento de tamanha alegria ou de um estresse muito forte ou alterada de repente por uma bebida, alguma coisa assim, pode vir à tona esse meu lado mais desenvolto, mais expansivo, mas de uma forma inconveniente. De uma forma onde eu sou julgada, sou reprovada e novamente entendo que aquela característica não é boa, não é para ser apresentada. Mais uma vez eu empurro para a sombra até um novo momento onde ela vai aparecer. Se é meu, se me pertence, precisa ter um espaço na minha vida. Os sonhos de perseguição, os sonhos de fuga, aqueles sonhos onde você entende que alguém está querendo te causar algum mal, que alguém está querendo te tirar algo importante, podem fazer menção ao que nós chamamos de sombra. Então é como se a sua sombra estivesse ali, como um fantasma, como um ladrão, como um perseguidor, tentando te mostrar algo importante, mas como você não dá espaço na sua vida, toma uma roupagem ruim, feia, prejudicial, amedrontadora, para te chamar a atenção. No entanto, se olharmos para nossa sombra, se nos relacionarmos com esse perseguidor, quando nos sonhos, claro, podemos ver que ele não é tão feio, não é tão amedrontador, não é tão preocupante e prejudicial para nós quanto parecia ser. Fique atento, fique atenta aos seus sonhos de perseguição, de fuga, de medo, de pavor. Eles podem estar fazendo menção ao que está na sua sombra e que precisa vir para a luz da sua consciência. Muitas vezes o que está na sombra vem através dos sonhos e aí nós podemos entender que é de uma forma até razoavelmente tranquila. No entanto, se a gente nega, pode se manifestar também de outras formas, como por exemplo sintomas, doenças,
prejuízos concretos na nossa vida. Preste muita atenção, porque esses sonhos podem estar apontando para esses aspectos e características suas que estão na sombra e querem vir para a luz da sua consciência. Um hábito muito bom para começar a compreender essas mensagens, identificar o que é sombra, o que não é e tantas outras coisas, é o de registrar, anotar tudo aquilo que você lembra dos sonhos que você teve. Não só o que você lembra, mas também as impressões que te causam, as sensações, as associações que você vai fazendo, se é um ambiente conhecido, se é um ambiente totalmente desconhecido, se tem a ver com uma cena de um filme que você viu, se traz alguém do seu passado, enfim, tudo que provocar ali em você uma reflexão a respeito do que lembra do sonho, procure registrar, anotar e depois ler com cuidado, com interesse. Nem sempre de pronto você vai compreender a mensagem, mas tendo esse registro e revisitando essas informações, aos poucos elas vão se tornando claras e muito úteis para você. O Desvendário dos Sonhos, que é o guia e o diário que eu criei, desenvolvi e ofereço aqui para você, é um instrumento valiosíssimo para a criação desse hábito poderoso na sua vida. Além disso, o processo de psicoterapia, quando leva em consideração, quando usa dos sonhos como uma ferramenta terapêutica, pode ser extremamente rico para o seu autoconhecimento, autodescobrimento, para a resolução de conflitos, para você melhorar as suas relações, compreender caminhos que você pode explorar, ver oportunidades. Enfim, são infinitos os benefícios que esse hábito pode te trazer, tanto você fazendo diretamente com os seus sonhos, quanto também levando para o seu processo de psicoterapia. Se você quer conhecer mais sobre o Desvendário dos Sonhos, comenta nesse vídeo, entre em contato comigo, me segue também no Instagram, no Facebook. Eu estou trazendo diversas informações a respeito do mundo dos sonhos, do seu mundo inconsciente, para agregar ainda mais a sua realização pessoal e para com a vida em todos os aspectos. Se você gosta dessa temática, se gostou desse vídeo, considerou relevante para o teu autoconhecimento, curte, compartilha, dispara aí para os seus contatos, que assim você vai me ajudar a crescer com o canal. Eu posso trazer ainda mais material, sempre com muita dedicação e carinho para você, porque o meu propósito é esse: contribuir com a sua jornada de crescimento pessoal e na vida como um todo. Um abraço e até o próximo vídeo.